Mas eu vim, não foi por outras. Caríssima mesa, caríssimo governo, caros deputados, caríssima Assembleia. Eu irei apenas começar por dizer que esta intervenção do Sr. Primeiro-Ministro vai de facto na linha de conta daquilo que nós temos sido habituados, em que o Sr. Primeiro-Ministro não defende aquilo que é suposto defender. O Sr. Primeiro-Ministro tenta defender ambos os lados que estão em questão. E isso de facto é uma forma, diria, demagogicamente inteligente de se safar das perguntas mais chatas. E portanto, o que o Sr. Primeiro-Ministro estava aqui a dizer nos 7 minutos foi o seguinte: dizer que de facto devemos poupar imenso, ou seja, que o governo anterior devia ter poupado imenso para eu chegar agora e conseguir investir à vontade. Ou seja, isto é um contrassenso à moção que estão a defender, porque no fundo defendem a poupança no governo presente, solicitando a poupança no governo anterior. Bom, isto, logo à partida, não espanta, porque estamos habituados a este discurso pouco conclusivo e quase inconsequente, mas não posso deixar passar de claro. E queria ir a um segundo ponto em que acho que o Sr. Primeiro-Ministro mostrou também, mais uma vez, que o conhecimento que tem da realidade é muito escasso. Porque, como o mundo viu, como a Europa vê presentemente, nós temos um país que não tem espaço neste momento para grandes investimentos, para pensamentos bem óbvios. E esse pode ter sido um dos graves problemas que foi feito até hoje. Ou seja, dizer que agora devíamos sim ter muitos fundos para investir é claramente um contrassenso quando nós sabemos o estado em questão das contas públicas nacionais. Senhor da oposição, vou fazer aqui um lembrete porque não deve ter percebido muito bem o meu discurso. O que eu disse foi que o vosso governo anterior efetivamente poupou. Agora, poupou demasiado e não investiu. Nós tendemos a uma poupança racional e razoável para podermos, no futuro, termos dinheiro para fazer investimentos. Isto tem de fazer uma pergunta. Para intervir, tenho de colocar uma pergunta. Não sei bem, eu não fiz uma pergunta, mas eu vou voltar a bater no mesmo ponto. Como é que é possível o governo há 2 ou 3 anos ter poupado mais e neste momento temos uma dívida externa de 97% do PIB? Portanto, se de facto tivessem poupado mais, dificilmente atualmente teríamos uma dívida de 97% do PIB. Portanto, estamos aqui a falar em claro contrassenso. São dados que não batem certo, são matematicamente impossíveis de se verificar. Mas então o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Antigo Primeiro-Ministro, assume a responsabilidade por essa dívida do seu governo? Não, primeiro nós já tivemos a oportunidade de dizer que não fomos nós que tivemos diretamente responsável pelas medidas que o Sr. Primeiro-Ministro está a tentar usar. Mas o que eu lhe vou voltar a lembrar é que essa visão que diz que no passado foi poupado mais é uma visão incongruente, é uma visão que não faz sentido tendo em conta a realidade que o país atravessa neste momento. Ou seja, aqui não estamos a falar de quem é culpado por uma poupança que não existe. Portanto, estamos a tentar procurar culpados de uma coisa que não foi feita. Pronto, eu não acho que não vale a pena tocarmos mais no assunto do governo, porque acho que isto é claríssimo. Vou só fazer aqui uma pequena pergunta às famílias, que eu acho que é aqueles em quem nós devemos de facto focar as nossas atenções. Nós estamos numa altura em que as famílias portuguesas estão claramente sobreendividadas. As famílias não têm desafogo financeiro que lhes permita ter uma vida, diria, no mínimo tranquila. E neste momento acho que é errado, claramente errado, termos um governo que não apela sem margem de possibilidade à poupança. As famílias portuguesas atualmente têm que ser claramente incentivadas a poupar, a ter racionalidade na forma como utilizam os rendimentos para precavermos no futuro situações idênticas a estas. Qual é o curso que o senhor tirou ou está a tirar? Economia. Na Faculdade de Economia do Porto. Não é a University of Phoenix via internet, não é? Não. Absoluto. Keynes, ouviu falar? Certo, os modelos macroeconómicos defendem que exatamente a poupança é um motor para o que se pode ser um crescimento de longo prazo. Neste caso, sim. Ou seja, neste caso não há outra forma de nós conseguirmos alavancar o país sem ser, pomos claramente a nossa preocupação na poupança. Exatamente. Muito bem. Não é bom. Se as famílias devem poupar, quem é que vai pagar as pessoas que devem às famílias? Não percebi. Se as famílias devem poupar, então não podem gastar. Bom, mas aí há uma diferença, ou seja, as famílias naturalmente têm que conseguir consumir aquilo que é o inevitável.
Aliás, esse é o fundo que nós temos para focar. Se o Estado, nós não estamos a buscar para investir. Há investimentos que o Estado tem obrigatoriamente de os fazer. Agora, o que deve é evitar os investimentos que são supérfluos de forma a tornar eficientes aqueles que são inevitáveis. Mas ainda a sua questão, as famílias têm de facto de consumir. O que as pessoas têm de perceber e o que o Estado tem de fazer notar ao povo português é que é necessário que haja uma poupança controlada, ou seja, as pessoas não podem ter um gasto de rendimento na ordem dos 100%. Dos 110% das famílias hoje em dia gastam, vou-lhe dar um exemplo de prático, uma família que ganha 100 tem muitas vezes um consumo ao final do mês de 110, 120. Isto não é sustentável em qualquer economia. Aliás, os meus macroeconómicos provam isso. E uma pergunta, como é que incentiva a poupança quando os juros em termos reais estão próximos zeros ou mesmo negativos na zona euro? A questão dos juros é uma questão, e como sabe, que ultrapassa muitas vezes a área de poder que o governo tem, ou seja, temos a do Banco Central que assumiu o obrigo. Agora, o Estado deve ser o primeiro, e sempre o primeiro a dar um exemplo dessa poupança. Eu acho que é impensável, não é sequer viável, como é que se pensa em fazer TGVs, em fazer investimentos de milhões, quando o Estado não tem para apoiar os desempregados nacionais. O Estado não tem para pagar subsídios a quem precisa de subsídios. E é esta racionalidade que nós temos que transpor a 100% para o país. Que, naturalmente, a necessidade de poupança não pode ser ou seja, não é uma necessidade intransigente. Agora, tem que haver um claro consenso nas decisões que estão tomadas e um claro consenso que são as prioridades que o país tem que seguir de hoje em diante. Portanto, você diz que quer poupar, o Estado deve incentivar as famílias a poupar, e ao mesmo tempo diz que deve apoiar as famílias. Quer que nos explique como é que quer que o Estado poupe, quer que as famílias poupem e como é que apoia as famílias, com que fundos é que apoia a família se quer poupar. Se tivesse um bocado contraditório. O Sr. Ministro sabe dar Isso um minuto. Só para terminar, então, dizer que o facto do Estado pagar subsídios sem emprego não significa não seja poupar. Vai uma diferença grande. Poupar é não fazer TGVs. Pagar subsídios sem emprego não é deixar de poupar. É naturalmente cumprir as funções que o Estado tem. Já toquei nos pontos principais. Eu gostava só de referir mais uma vez o contrassenso que foi visível aqui, a dizer que o Estado não poupou nos últimos anos, quando provavelmente o problema que hoje claramente ultrapassamos é um problema de falta de poupança no passado.